Bom, pessoal, hoje o vídeo é para a gente falar sobre um equipamento bastante usado na odontologia e que dá um certo defeito numa parte do equipamento, que é o ultrassom odontológico, e a parte do equipamento que dá esse problema, que é frequente e que muita gente me pergunta se dá reparo, se não dá reparo, é a caneta de ultrassom. E por que que muita gente pergunta? Porque ela tem uma particularidade que aonde você encaixa o tip ou a ponta do ultrassom, que é o que de fato vai fazer a função no paciente, ela é rosqueada na ponta da caneta. Então eu até estou com duas aqui, ó. Estou desmontada, inclusive, né? E depois eu vou aproximar um pouco o vídeo aí para dar para ver um pouco melhor, porque tem dois padrões. Uma com a rosca macho, que é o que a rosca fica parecendo, eu até exagerei um pouquinho aqui no desenho para a gente conseguir olhar. Uma é o que a ponta fica aparecendo e a parte fêmea está no tip, e outra tipo de caneta é que a parte fêmea está na caneta e a parte macho está no tip, na hora de usar, rosqueia. As duas situações dão bastante problema. Por quê? Porque é uma rosca bem pequena e frágil. Tanto a que fica macho aqui no equipamento, tanto a outra que fica no tip. Então elas têm mais ou menos ali o mesmo diâmetro e ela dá bastante problema. Primeiro porque se a ponta fica aqui e esse equipamento cai no chão, quase certeza que essa ponta aqui roscada quebra dentro do tip. Na situação contrária, né, a ponta que estava no tip quebra dentro do corpinho aqui da ponta da caneta de ultrassom. As duas situações é chata de tentar resolver, porém uma você tem um pouquinho mais de sucesso, que é quando a parte fêmea está na caneta de ultrassom, porque aí vai quebrar a parte macho do tip, que é mais barato, né? É um tipzinho que os dentistas costumam ter vários na clínica, e às vezes você consegue retirar essa ponta quebrada aqui de dentro sem danificar a rosca interna. Às vezes, não é sempre que consegue, porque se esse tip for muito apertado, já pegamos situações aqui em que a gente tentou retirar, acabou danificando a rosca interna e não deu certo. Porém, algumas outras situações a gente conseguiu tirar. Existe uma ferramentinha no mercado que é para fazer, é para sacar peças quebradas. Você saca inclusive parafuso que foi quebrado dentro da rosca. Enfim, você acha essa ferramenta no mercado e nem é específica para odontologia. Nessa situação, então, é um pouco mais fácil, dá para conseguir. Na outra situação, que é essa que está desenhada aqui, quando essa ponta aqui quebra mesmo, perde essa ponta, muita gente me pergunta se dá para fazer uma outra ponta e embuchar dentro do corpo que ficou ali. Abrir aqui um buraco com a broca, fazer rosca nova aqui e vir com uma peça embuchando aqui, rosqueando aqui. Como isso a gente ouvia demais, a gente foi fazer os testes. A gente tem experiência com usinagem, a gente levou isso para lá, a gente desenvolveu uma peçazinha pronta, a gente já deixou 10 dessa aqui feitas para a gente fazer teste. Pessoal, para não dizer que nenhuma deu certo, em duas situações elas funcionaram e acredito que estão funcionando ainda com o dentista em teste, né? As outras todas não ficaram boas. Por quê? Você faz aqui, você faz a rosca, primeiro que já é difícil, tá? Precisa desmontar toda a caneta, precisa levar essa peça aqui, ó, desse jeito aqui, para a tornearia. Então, ó, olha já o trabalho, né? Você precisa desmontar a caneta toda, precisa levar essa peça lá, aqui, precisa entrar com uma broca, precisa depois entrar com o macho. Isso aqui é um material especial, você não pode fazer com qualquer material, tem que ser um inox de alta qualidade. Então o inox já é um pouco mais duro, então para você abrir furo, para você fazer rosca, já não é tão simples assim. Porém a gente fez para teste. E qual foi o problema que deu nas outras? Apesar da gente fazer isso entrando rosqueado aqui, e com cola, hein? Detalhe, rosqueado e colado, com a vibração da caneta, o tip ia soltando com o tempo.
junto o tip mais o enxerto aqui, né? Mais esse embuchamento que a gente fez. Ele soltava junto com o tip. Então o dentista falava assim, ó, eu comecei a usar, passou aqui umas 3 semanas, soltou. Aí a gente ia olhar e entender lá, não tinha quebrado nada. Ele soltou porque a vibração foi soltando a cola, foi desrosqueando essa parte e ele acabou soltando de vez. Então, 2 se comportaram bem, o resto todas deram um problema. Qual é a conclusão que a gente chegou? Que não vale a pena o trabalho para ainda não ter a certeza de que vai dar certo e que vai ficar bom. Então, o que a gente faz hoje aqui na oficina? A gente substitui a caneta. Não tem conversa com o dentista, por quê? Porque senão não dá para dar garantia também. A gente achou que se fizesse bem feito, talvez ficasse bom e desse para dar uma certa garantia ali para o dentista. Tivesse um custo menor, mas a gente entendeu que não dá certo. Porque por mais que a gente produza, já deixe várias feitas para diminuir o custo, elas não se mostraram eficazes, elas soltam. Então, como muita gente pergunta isso, inclusive dentistas, direto para a gente aqui, se dá para fazer ou não o reparo. Não aconselho. Aconselho que compre uma caneta nova, até porque quem já está trabalhando aí na área já sabe que é chatinho para desmontar esse tipo de caneta. Não é tão simples assim. Se não desmontar bem com cuidado, você quebra, você danifica o plástico todo aqui. Tem algumas que são coladas, você tem que quebrar essa cola porque não dá para aquecer. Então você tem que ir quebrando a cola com calma. Então não é tão simples assim, não aconselho, tá? Um vídeo rápido, uma dicasinha bacana, muita gente pergunta, mas acredito que esclarece um pouco por que não dá certo, sendo que a gente já testou. Se alguém aí já fez, teve outra ideia, pode ter alguém que fale assim, ah, dá para fabricar a peça toda. Dá, ó, tá vendo aqui, ó, ela é em 2 partes. Nem é toda essa peça aqui, ó. Ela é em 2 partes. Poderia sim, talvez, fabricar só essa aqui. Mas não diminui, contando todo o processo, que vai ter tornearia, vai ter uma parte de fresagem aqui, rosca. Não acho que vale todo o empenho, a não ser que você produza muitas peças dessa e deixe já no seu estoque, assim como a outra. Talvez aí você diminua um pouquinho o custo, mas ainda assim não sei se vale a pena, porque de todo jeito você vai ter que fazer toda essa desmontagem para fazer a troca, né? Assim como essa aqui, também é em 2 partes, tá? Essa pontinha aqui, onde realmente a mangueira encaixa, a mangueira de irrigação, ela também é rosqueada, ó. Então, seria fazer uma peça, somente essa aqui, uma peça nova. Mas eu não acredito que seja vantajoso, tá? Então, dica dada. Espero que vocês tenham gostado aí da dica de hoje. Quem quiser saber mais de manutenção de instrumentos, equipamentos odontológicos, quiser aprender com o nosso treinamento, acesse o nosso site, lá você vai conhecer como é o principal treinamento que a gente tem. E se você é dentista, quiser uma consultoria para montagem de clínica odontológica, eu deixo sempre o WhatsApp nosso nas descrições dos vídeos. Então, se você quiser ter uma cotação, saber como que a gente faz esse processo de consultoria para montar a clínica, chama a gente lá no WhatsApp. Assim como se você quiser mandar algum instrumento para a gente fazer algum reparo, algum orçamento, também pode chamar no WhatsApp que a gente deixa na descrição. Legal, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.